O meu nome é Rosinei e juntamente com a Ana Cristina e a Franciele vamos apresentar um trabalho cujo tema é Diagnóstico hidrossedimentométrico da subbacia hidrográfica do Rio Quilômetro 119, no município de Campo Mourão. Esse trabalho foi proposto pelo professor André Pellegrini na disciplina Técnicas e Aspectos Qualitativos de Sedimentologia Fluvial. Nesse trabalho foram apontados diversos fatores que contribuíram para a degradação da área de estudo, ou seja, da subbacia do Rio Quilômetro 119, localizado no município de Campo Mourão. Dentre os fatores, nós podemos destacar o aumento da população urbana no entorno desse rio, aumento da área de agricultura, a erosão do solo, a degradação da vegetação ciliar. Alguns estudos propostos por Mendes em 2009 apontam ainda a contaminação e a citotoxicidade dessa subbacia por conta dessas ações antrópicas. Diante de diversos problemas encontrados na subbacia do Rio Quilômetro 119, o presente trabalho analisou essa bacia no que tange os parâmetros morfométricos, as proporções e os conflitos do uso do solo. Aplicou-se Huxley, realizou-se o prognóstico dos problemas e foi proposto algumas soluções. Então, como material e métodos, vamos falar um pouquinho da localização dessa área de estudo. A bacia do Rio Quilômetro 119 localiza-se no Campo Mourão, Paraná, na mesorregião centro-ocidental paranaense. A subbacia possui área de 32,43 km² e quase a sua extensão está voltada para a região urbana, interagindo com a população, local de predominância do uso e ocupação deste solo. O perímetro dessa localidade é 45,96 km, o comprimento principal é de 14,98 km, comprimento total de 26,70 km e o comprimento axial chega a 12,644 km. Aqui podemos ver a localização desta área no Brasil, no Paraná. Aqui envasado vermelho seria Campo Mourão e esse preenchido em vermelho seria a área de estudo, que é a subbacia do Rio Quilômetro 119. Temos ainda, na caracterização da área, o relevo, que trata-se de um planalto arenito-basáltico e suavemente ondulado. O clima, que é um clima subtropical úmido, mesotérmico. A vegetação, nós podemos destacar a Mata Atlântica, que é uma floresta estacional semidecidual, e a presença do latossolo roxo, como tipo de solo. A geologia, por sua vez, fornece o arcabouço teórico sobre o uso desse solo. Também foi feito o estudo morfométrico dessa região, que segundo Florenzano 2008, a morfometria se preocupa em estudar as informações quantitativas do relevo para planejar o uso e a ocupação deste solo. Os índices abaixo são definidos conforme Rodrigues 2005. Então, o primeiro índice aqui seria o coeficiente de compacidade, que é o KC. Temos aqui as fórmulas de todos eles. Esse coeficiente é a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência da área igual ao da bacia. Temos o índice de conformação. Esse índice compara a área da bacia com a área do quadrado de lado igual ao comprimento axial. Temos a declividade do curso da água. Essa declividade determina a magnitude das enchentes. Então, quanto maior a declividade, maior será a velocidade de escoamento dessa água. Densidade do curso da água, que seria a relação do número de cursos d'água e a área da bacia. Temos a densidade de drenagem. Esse índice fornece a indicação da eficiência da drenagem dessa bacia. E, por fim, temos o tempo de concentração. É o tempo necessário para que toda a área da bacia contribua para o escoamento superficial num determinado ponto de controle. Agora a Ana vai falar um pouco sobre a equação universal da perda de solo e os resultados desse estudo. Mapa da hidrografia. Material, métodos e resultados. A morfometria da subbacia hidrográfica do Rio Quilômetro 19. A área da subbacia e o perímetro foi determinado por meio de ferramentas de medição presentes no QGIS,
3,16, utilizando a unidade de medida em quilômetros. Os dados para os cálculos morfométricos foram retirados dos mapas. À esquerda, o mapa da hidrografia e à direita, o mapa de curva de nível de 5 em 5 metros. Os mapas de hidrografia, curva de nível, do modelo digital, de elevação, de declividade e da hipossometria e o modelo sombreado da subbacia hidrográfica do rio quilômetro 119 são mostrados respectivamente nas figuras. Associando as informações desses mapas, que os resultados dos parâmetros morfométricos são representados na tabela. Pode-se dizer que, inicialmente, a subbacia hidrográfica do quilômetro 119 pode ser classificada como uma bacia de unidade espacial pequena, visto que a área de drenagem e o perímetro foram de 32,43 km² e 45,96 km, respectivamente, constituindo-se uma boa unidade espacial para se estudar o comportamento hidrológico e realizar o planejamento integrado e manejo de seus recursos naturais. A tabela indica os resultados, características analisadas. O mapa sobre o uso da bacia na área de estudo foi realizado por meio de recorte no software QGIS 3.16 dos mapas desenvolvidos pela Embrapa Florestais e IAT. Para calcular as devidas proporções, foi utilizado o recorte do mapa do uso e ocupação do solo da subbacia do rio 119, utilizando a calculadora de campo com cada feição de vetor, totalizando para o uso ou cobertura específica. Proporções do uso do solo. Valores das áreas das classes de uso e ocupação. Ao final do processamento, obteve uma tabela com a porcentagem de cada uso e ocupação do solo da subbacia do rio 119. A classificação do solo, a maior área de uso da agricultura anual é de 15.869 km², o que representa 48,93%. A segunda classe de uso predominante na subbacia é a área urbana, com 9,620 km², com a porcentagem de 29,66%. Na sequência, a área de vegetação natural, com 3,866 km², que representa 11,92%, e ainda 2,85 km² da pastagem campo, com 6,43% da área. Completando o uso de ocupação, existe ainda a área de várzea, que plantios florestais e corpos de água, que apresentam pequenas áreas da bacia hidrográfica menores que 1%. A equação universal de perda do solo. O potencial erosivo da área de estudo foi determinada utilizando a equação universal de perda de solo. EUPS estima a perda de solo anual por meio de combinação dos seguintes fatores: a erosividade da chuva e enxurrada associada à chuva, fator R, erodibilidade do solo, fator K, comprimento de rampa, fator L, declividade do terreno, fator S, cobertura e manejo do solo, fator C, e práticas conservacionistas de suporte, fator P, se tornando uma ferramenta de subsídio ao planejamento ambiental. Cálculo do fator R. Para o cálculo do fator R, índice de erosividade de chuva, P minúsculo,
média mensal e precipitação. P maiúsculo é média anual de precipitação. Calculando mês a mês, depois somando os valores para determinar o total anual. Para a área de estudo, resultou em R igual a 10.563,81 megajoule milímetros por hectares hora ano. Fator K. Um dos fatores da EUPS para prever a perda de solo tem-se a erodibilidade, fator K, que indica a condição inerente do solo, sua susceptibilidade ao deslocamento e transporte por processos de erosão. À medida que o grau da maturidade e profundidade diminui, o grau da erodibilidade aumenta. De acordo com o mapa de solo, existem dois tipos de solos predominantes: o latossolo vermelho de estroféricos e latossolos vermelhos distróficos, que medido em toneladas horas por megajoules por milímetros. Fator CP. Estão diretamente relacionadas com o uso e cobertura do solo, bem como os métodos de plantio e práticas conservacionistas. As taxas do fator C foram baseadas em usos identificados na bacia e caracterizado pelo grau de proteção fornecido ao solo, sendo que, quando menor o índice aplicado, menor potencial erosivo. Fator LS. Foi utilizada a ferramenta do software QGIS 3.16, que possibilita a realização do algoritmo para o cálculo do comprimento de rampa nas ferramentas SlopeLink do software Saga GIS 3.16 para alcançar os valores dos fatores L e S. O algoritmo gera uma camada de raster com os vetores obtidos como os dados de elevação resultante no modelo numérico de terreno MNT, fundamentado na imagem SRTM da área de estudo disponibilizada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. De acordo com o mapa da EUPS, a maior parte da subbacia do Rio 119 se caracteriza por baixa erosão do solo, pois a grande parte da área da bacia é a área urbana ou área de várzea, em que o potencial erosivo muito baixa de acordo com o EUPS. O resultante da área da bacia não urbanizada também se caracterizou com baixo potencial erosivo, com média de 5 a 10 toneladas hectares ano. Agora, a Fran vai falar sobre os conflitos. Olá, eu sou a mestranda Franciele, então eu vou complementar a explicação do trabalho. Então, a respeito dos conflitos do uso do solo na subbacia do Rio quilômetro 119 a serem recuperadas, foi analisado então o Código Florestal, Lei número 4.771, de 15 de setembro de 1965, que preconiza, em parágrafo único, que as ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e exploração das florestas são considerados uso nocivo da propriedade. Então, nós podemos observar que houve alterações, nessa subbacia. Ficou evidente que as faixas de proteção exigidas por lei não são respeitadas e se encontram quase que inexistentes, porque há edificações e campos cultivados, ou seja, existe agricultura nas margens do rio em todo o seu curso.
E ainda existe, porém, são poucas as manchas de vegetação, tá? Elas não são expressivas porque o rio ele corta praticamente todo o município em perímetro urbano. Então, conforme pesquisado na literatura, eu vou explanar sobre o resultado do presente trabalho, sintetizando os resultados de alguns estudos. Então, Mendes, em 2009, em um estudo na área, ele constatou a presença de contaminante e toxicidade, sugerindo a realização de futuros estudos avaliando outros compostos químicos como metais pesados e pesticidas. Então, neste estudo, a agricultura e a urbanização são 2 fatores de maior concentração. Também se aconselha mais levantamento e aprofundamento posteriores. Então, esses procedimentos, eles são importantes porque essas águas, elas são usadas para irrigação na agricultura e para o abastecimento da população dessa região, tá? Então, sugere-se um plano de mitigação para a melhoria, né, dessa região. Então, é necessário a conscientização da população, principalmente no entorno do corpo hídrico. Esse ato ele é crucial para a conservação destes. Lembrando que a água ela é essencial para a manutenção da vida e economia nessa localidade. Assim vislumbra a importância do levantamento de dados e observações da área estudada, para que possa haver então um planejamento urbano adequado que proporcione uma ocupação e uso da área de estudo de forma adequada, visando o uso sustentável e o equilíbrio então entre as atividades antrópicas e o meio natural, né, que seria o solo, a água e a vegetação. O aprofundamento e o conhecimento destes parâmetros físicos, eles podem ser utilizados para futuros planejamentos e gestões ambientais. E não menos importante agora, eu cito o decreto municipal de Campo Mourão, é o decreto número 7.611, de 27 de abril de 2018, né, que criou então o refúgio de vida silvestre do Rio quilômetro 119. Esse decreto ele estabelece que o uso e a destinação das áreas que constituem o refúgio de vida silvestre devem respeitar a integridade dos ecossistemas naturais abrangidos. Fica proibida então a supressão total ou parcial das florestas e demais formas de vegetação de preservação permanente, definidas pela Lei Federal de número 12.651 de 2012 e demais legislações pertinentes. Então, caberá ao quadro técnico da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente a gestão do refúgio de vida silvestre, no quilômetro 119. A fiscalização e o monitoramento podendo promover convênio de cooperação com instituições afins. Então, a criação dessa unidade de conservação é uma forma de minimizar os conflitos pertinentes ao uso de ocupação do solo, sendo uma alternativa na busca do equilíbrio do ecossistema com a sustentabilidade em áreas urbanizadas. No que diz respeito, então, à conclusão do nosso trabalho, após, então, os estudos na literatura, confecção dos mapas, tabelas sobre a hidrossedimentologia da subbacia do Rio quilômetro 119, no município, pode-se, então, concluir que a falta de planejamento urbano é um dos problemas que agravam a degradação dos recursos naturais em todo o percurso de área do estudo. A agricultura e a urbanização, ela vem se expandindo em direção ao rio, diminuindo assim a área da vegetação presente no entorno do corpo hídrico. Então, é esse nosso trabalho. Muito obrigada. E aqui estão dispostas as principais referências do nosso trabalho.